Paulo tinha sua forma de ser, mas todos, cheios do Espírito, acrescentavam uns aos outros. Olá, obreiros, bom dia a todos, bom dia, pastor. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração. Basta você fechar os olhos e respirar profundo. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos entender, aceitar e praticar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas nesta manhã de domingo, pois iniciamos mais uma semana e desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, eu peço, fala, Deus, fala, pois os teus servos ouvem. Amém. Certamente a vigília da coroa ontem marcou a nossa vida, a vida de todos que participaram. Por isso vamos seguir fazendo a unção do terceiro membro do nosso corpo, que é o dedo polegar da mão direita. E tudo que foi falado pelo Espírito Santo, pratique, pois não é para a sua reprovação que Deus nos ensina. Mas tudo que Deus nos ensina à luz da sua palavra é para a nossa aprovação, para a nossa salvação. E dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 24, por favor, acompanhe a leitura. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo, por meio do Espírito Santo, está provando aqui para os Gálatas que ele anunciava o evangelho não segundo homens, quer dizer, doutrinas, ensinamentos, mandamentos de homens, mas segundo Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele disse. Porque quando você anuncia a palavra de Deus sem conhecer o Senhor Jesus, quer dizer, sem ser batizado com o Espírito Santo, então você está anunciando um evangelho segundo os homens, quer dizer, de acordo com o que você entende, de acordo com o que falam, de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você aceita, de acordo com o que você pratica, algumas coisas. Mas quando a gente prega o evangelho segundo Jesus Cristo, quer dizer, porque você foi revelado, você recebeu o mesmo Espírito que estava em Jesus, meu amigo, é diferente. Você se torna o próprio evangelho. A exemplo do Bispo Macedo, a exemplo de nós bispos, pastores da Igreja Universal e de você, obreiro, obreira, colaborador que realmente foi batizado, selado, cheio do Espírito Santo. Você é a própria Bíblia viva, você é o Evangelho vivo, porque o que está escrito aqui você pratica e o que está prometido aqui se cumpre na sua vida. Então ele fala, olha, antes eu era um perseguidor da igreja, do Senhor Jesus, e assolava a igreja, eu praticava uma fé no judaísmo, ele fala, e assolava a igreja, mas, ele diz, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo aqui revela, fala, testifica sobre a sua experiência com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, que o separou desde o ventre da sua mãe, para que ele anunciasse o Evangelho, a salvação, o Messias, o Salvador, aos gentios. Gentios são os povos de outras nações, seja romano, seja hispano, seja português,
seja americano, seja francês, seja brasileiro, seja russo, seja alemão, seja japonês, não importa. Todas as outras nações são gentios, são gentios. Só o povo de Deus que não é gentio, o povo hebreu, me refiro, descendentes de Abraão. Mas Deus chamou tanto os descendentes de Abraão quanto os gentios para ser o novo Israel. E ele, Paulo, se tornou esse discípulo quando foi chamado, revelado pelo Espírito Santo. Ele não consultou carne nem sangue, quer dizer, ele não foi perguntar o que você acha, vocês aceitam, vocês compreendem, nem a paz da fé judaica e nem os apóstolos. Ele assumiu aquela fé. O Espírito Santo testificava no espírito de Paulo que ele era nascido de Deus, que ele era escolhido, que ele havia sido selado para ganhar almas, não para servir-se a si ou servir a uma religião, como ele já o fazia, perseguindo a igreja do Senhor Jesus, assolando a igreja, prendendo pessoas. Inclusive foi ele que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus. Mas Deus é maravilhoso. Deus, através de Paulo, diz aqui: eu não consultei a carne nem sangue. Quer dizer, não consulte aos seus sentimentos, não consulte as emoções, não tente aplicar na igreja do Senhor Jesus uma fé religiosa, tradicional, sistemática. Tudo que nós fazemos na Igreja Universal, nós fazemos por uma fé simples, sincera, uma fé bíblica que desagrada a carne e que desagrada também o sangue, quer dizer, o sacrifício. Nós renunciamos à nossa carne e nós aceitamos o sacrifício para vivermos em santidade, porque sabemos quem éramos e quem somos e quem Deus quer que sejamos. Reconhecemos aonde estávamos, perdidos nas trevas, a exemplo de Paulo, religioso ao extremo. Ele disse: olha, na minha idade eu praticava mais as leis judaicas, o judaísmo, eu era mais zeloso do que muitos, mais velhos, mais experientes do que eu. Quer dizer, eu era fanático, eu era um religioso, eu era realmente praticante da minha fé, cega, mas eu era. E agora que eu sou de Cristo, eu não prego outro evangelho senão este, o qual me transformou, o qual me fez servo do Deus vivo. Não é lindo? Não é maravilhoso? A gente conhecer a Deus e servir a Deus, apesar das nossas limitações e falhas, apesar das nossas imperfeições, dos nossos problemas pessoais. Deus escolheu a senhora, Deus escolheu o senhor, Deus escolheu a você, obreiro, você, colaborador. Bispo, eu estou passando por uma situação tão difícil, no meu casamento, na minha saúde, na minha família, na minha vida econômica. Eu estou enfrentando dificuldades no convívio aqui com os demais obreiros, fofocas, mentiras, injustiça. Não se abata, não julgue, não suje o seu coração, não suje os seus olhos, guarde os seus ouvidos. Não seja mole, fraco, tenha pegada naquilo que você faz para Deus. Lembra que a gente aprendeu ontem? Pegada, faça com força, faça com diligência, faça com as mãos limpas, faça de todo o seu coração, com toda a sua força, que é para Deus. Não se isole, não fique julgando ninguém, não fique se considerando mais santo, melhor ou pior. Não faça isso. Paulo disse: olha, quando eu era religioso eu fazia assim, mas agora não. Por isso ele conclui, ele diz, olha, no versículo 18, depois, passado 3 anos, eu fui para Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quer dizer, ele não se afastou, ele não se achava o tal, ele foi lá estar com Pedro durante 15 dias para aprender e para também compartilhar das suas revelações com Pedro. A igreja é um corpo, nós somos um corpo. Pedro tinha a sua forma de ser, Paulo tinha a sua forma de ser, mas todos, cheios do Espírito, acrescentavam uns aos outros e não diminuíam. Quem é do Espírito, a gente acrescenta. Quando o obreiro é espiritual, quando a obreiro, o colaborador é espiritual,
do evangelista. Ele acrescenta, ele não diminui. Por isso ele diz assim no versículo 19: e não via nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Você que está acompanhando a novela Jesus já sabe que Tiago é este. Ele se tornou o bispo de Jerusalém, como está escrito na epístola. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Quer dizer, o que a gente faz e o que a gente é tem que provar, testificar que a gente não mente, que a gente não é hipócrita, mas que a gente está servindo a Deus. E tudo o que fazemos, fazemos para Deus. Por isso ninguém pode nos desmotivar, a exemplo do que Paulo está falando aqui. Ninguém conseguiu mudar o evangelho que eu prego, porque o evangelho que eu prego é o evangelho que eu vivo. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, versículo 21, desculpa. E agora versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Quer dizer, as pessoas não conheciam Paulo ainda, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Agora as pessoas estavam conhecendo Paulo pessoalmente. Aquele que um dia perseguia a igreja, aquele que um dia, olha só, destruía, criticava, julgava e matava por uma fé cega, judaica, agora está sendo perseguido. Então aqueles que hoje lhe perseguem, lhe insultam, não se preocupe, se você se manter como o evangelho vivo de Cristo, amanhã vão dar testemunho, vão estar dando testemunho aí na sua igreja, aí no seu estado, ou aqui no Templo de Salomão com a gente. E ele conclui dizendo, agora sim, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, na conclusão do estudo de hoje, a pergunta é, as pessoas que lhe conhecem, os seus pais, os seus irmãos, a sua esposa, os seus filhos, os seus funcionários, o seu patrão, glorificam a Deus? Está aqui, ó. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Feche os seus olhos. Pergunte-se aí agora. As pessoas que me conhecem glorificam a Deus a respeito de mim, do que Deus fez em mim, da transformação de caráter, de vida, de fé? Oh meu Deus, se tem alguém que ainda não te glorifica, por meio do seu testemunho, que passe a te glorificar a partir deste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Foi um prazer haver estado com todos vocês nesta manhã de domingo. Tenha uma boa reunião aí com o seu pastor, o bispo, no seu estado, no bloco, aí na região. E não esqueça, nos veremos na IURJ ou nas nuvens. Até domingo que vem.